Um pomar que você sente o cheiro de longe e se impressiona pela beleza e depois pelo sabor. O Vale Agrícola de hoje está na terra da maçã para contar por que este fruto tem tanta aceitação no mercado, conhecido como o mais saboroso do país. Na realidade, a maçã, né, é um case de sucesso da política pública, né? Sempre quando se fala que a maçã é de São Joaquim, o consumidor já acaba associando com uma maçã mais vermelha, uma durabilidade de prateleira maior, um shelf life diferenciado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Nova variedade de arroz especial para risotos está chegando ao mercado. O Pérola é mais curto e gordinho do que o comum e tem maior absorção de sabores na hora de cozinhar. Modéstia à parte, a qualidade do Pérola ela é superior às outras variedades que tem no mercado para culinária italiana. Isso não dito por mim, isso dito por chefes, pessoas que entendem do processo, né? Teve a abertura oficial da colheita do grão em Santa Catarina. A expectativa é que o estado colha mais de 1.200.000 toneladas. No top 10 das reportagens mais vistas em 2020, a quarta colocação. Lembra das batatas doces gigantes colhidas por este casal? 99 anos e com disposição para deixar muita gente com inveja. Você vai conhecer a Dona Teresa, uma quase centenária que tem saúde de ferro. Eu nunca por via de doença não fiquei um dia no hospital. E tem mais história no nosso Sabor do Campo. A Dona Gisela sempre foi uma especialista na produção do strudel de queijinho. E hoje as filhas vão ensinar o passo a passo dessa receita antiga. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Um grão que, pelo formato e textura, permite a maior absorção de ingredientes durante o preparo da comida. Nós estamos falando do Pérola, uma nova variedade desenvolvida em Santa Catarina, especialmente para os risotos. Vantagens para o consumidor e também muitas vantagens a campo. De cara, você já percebe que ele é bem diferente do arroz comum. Os grãos são mais curtos e mais gordinhos. Na culinária, ele cai bem com os mais diferentes sabores, do simples ao refinado, e por isso tem tudo para cair no gosto dos consumidores. A pesquisa começou aqui, na estação experimental da Epagre em Itajaí, que ao longo dos anos já lançou mais de 30 cultivares de arroz, 25 adaptadas ao clima de Santa Catarina. A pesquisadora conta que o Pérola começou a ser desenvolvido em 2007. Até então, só se conhecia o arroz branco, que ainda domina o mercado. As variedades de arroz especiais acompanharam uma tendência de mercado e um nicho para a agricultura familiar. Para a culinária italiana, nós temos basicamente quatro variedades, vamos dizer assim, bastante conhecidas, que são o Carnaroli, o Arbóreo, o tipo Roma e o tipo Vialone Nano, tá? Todos eles são importados, mas esses materiais, quando eles não foram desenvolvidos, eles não estão adaptados para as nossas condições. A pesquisa começou para colocar uma variedade brasileira neste mercado, com qualidade tão boa quanto os importados e ao mesmo tempo que pudesse ser cultivada aqui. Dificilmente a gente tem, numa única planta, todas as características necessárias. Então, muitas vezes você tem
uma planta que tem uma excelente arquitetura de planta, ela é perfilhadora, ela cresce bem, ela produz bem, mas a qualidade do grão é ruim. Aí eu tenho uma outra planta que é uma planta magrinha, ela quase não perfilha, mas a qualidade de grão é excelente. Então eu preciso cruzar as duas, porque eu quero o melhor da arquitetura de planta com o melhor da qualidade de grão. E olha, eu vou falar para você que isso é muito complexo. É muito difícil a gente conseguir juntar todas essas características numa única planta. Por isso que a gente tenta tanto, né? O Otávio, produtor de arroz da Cravil no município de Pouso Redondo, no Alto Vale do Itajaí, é um dos agricultores que investe nesta safra na produção do arroz pérola. Nos 20 hectares, ele tem produção de arroz para semente e arroz para o mercado. Para mim não muda muito, né? Porque a gente é produtor de semente, daí a gente já tem um manejo que tem que ser um arroz limpo, né? Eu gosto dele, porque é um arroz que produz bem, né? Para a gente, né? Quando nós começamos em 2018, que nós ganhamos a concessão de 150 quilos e nós achamos uma área, ele é uma semente básica, e a primeira coisa que foi discutido na empresa é que nós iríamos manter o mesmo padrão de qualidade de campo que tem a área de semente. Um dos pontos que requer a atenção dos rizicultores é a mistura com outras variedades. Apesar de todo o trabalho na hora de semear, de vez em quando ainda ficam outras variedades, como nessa área aqui. E então o trabalho é manual mesmo. Justamente para quê? Para separar além do longo fino e evitar todo o vermelho, manter mais próximo do que o pérola é, a característica própria dele, como material. Para quê? Para que isso não se perca de forma irresponsável para as empresas que são mantenedoras do material, uma genética tão pura e tão qualitativa a nível de Santa Catarina que foi criada. E é justamente por isso que a produção do pérola se torna um diferencial em Santa Catarina. Congrega diferentes culturas, pessoas de origens muito diversas, e elas têm como característica comum saber cultivar a terra, cada um com as suas particularidades, né? Observar, prestar atenção se está bem adubado, se tem alguma praga atacando, se tem água o suficiente. Então, quando a gente fala de mão de obra familiar, a gente sabe que o agricultor está ali olhando de perto o que está acontecendo. E isso é fundamental para esses produtos que exigem qualidade. A estimativa de produção do pérola é de 10 mil quilos por hectare. A colheita pode ser feita de forma automatizada, mas requer atenção. No pérola a gente toma um cuidado um pouquinho maior, porque justamente por ele ter um grão menor e ele ser destinado depois ou para semente, nesse caso aqui, ou principalmente para a indústria, para consumo, a gente tem que evitar a quebra dele, porque na indústria essa quebra acaba danificando a característica do material e isso visualmente se perde característica depois e principalmente na classificação. Na indústria, o pérola passa por um processo de seleção e classificação. Diferente do arbóreo, ele não passa por um processo térmico. Então, a gente recebe ele, faz o descasque, o polimento. Esse processo ele é muito sensível porque o arroz é polido e para a gente manter padrão de brancura, classificação, o processo é bem mais lento. A gente trouxe o laboratório de classificação para o lado da linha para estar acompanhando detalhadamente, atendendo os quesitos de rendimento do grão e também de qualidade. O pérola poderá ser encontrado através da marca do Vale. Como tudo que é novo, também carrega um pouco de medo, né, em si. De investir, será que se eu plantar eu vou ter para quem vender, né? E nesse sentido, as cooperativas elas fazem um papel fundamental, porque elas podem produzir não só as sementes, como elas têm a parte de beneficiamento dos grãos e elas têm os associados. Então, muitas delas conseguem colocar as suas marcas nos produtos. Então, na verdade, elas têm praticamente a cadeia produtiva nas mãos, né? Mas você sabe o que o arroz para risoto precisa ter?
cor adequada, porosidade para absorver os sabores do tempero que o consumidor escolher e que tenha capacidade de liberar amido suficiente para dar a cremosidade característica do prato. Em todos estes quesitos, o Pérola tem tirado nota 10. Modéstia à parte, a qualidade do Pérola ela é superior às outras variedades que tem no mercado para culinária italiana. Isso não dito por mim, isso dito por chefes, pessoas que entendem do processo, né? Vamos dizer assim, o meu sonho de consumo, para qual eu trabalho, é que Santa Catarina e os produtores, eles sejam referência na produção de sementes, de grãos, se for o caso, e que a gente encha o país, encha as gôndolas do supermercado com o SCS 123 Pérola. Esse é meu sonho de consumo, né? Que deixemos os nossos agricultores satisfeitos e os consumidores felizes. E por falar no grão, teve a abertura oficial da colheita em Santa Catarina nessa semana. Esta é a terceira edição do evento, que celebra oficialmente o início da safra de arroz em Santa Catarina. As duas áreas de colheita são da família Venturi e ficam no município de Rio do Sul. Junto com a agronômica, o município tem a característica de alta produção por hectare. O simbólico, né? Por uma grande cadeia, uma das maiores cadeias produtivas do estado, que é a cadeia da risicultura, né? Onde ela traz uma possibilidade de a gente divulgar a cadeia, trazer a presença, assim como hoje aqui, o lançamento de novos cultivares, de novas tecnologias para essa cadeia, congregar, né, toda a cadeia, todos os elos dessa cadeia produtiva, desde o produtor, do desenvolvimento de tecnologias, dos pesquisadores, né, passando aí por extensionistas, produtores, técnicos, a indústria a agroindústria do arroz. Nesta área aqui foi produzida a variedade SCS 116. Em pouco mais de meio hectare foram colhidos 9.621 quilos de arroz, já descontados pureza e umidade, o que representa uma produção de 292 sacos por hectare. Nesta outra área foi produzido o lançamento da Epagri SCS 125, que produziu 246 sacos por hectare. Para nós isso é muito importante porque nós estamos trabalhando um produto de grande importância, de grande valia e temos a oportunidade de com isso mostrar para Santa Catarina e para o Brasil a produtividade de arroz que o Alto Vale tem, a qualidade de arroz que ele produz. Para fazer com que a nossa agricultura de Santa Catarina fique cada vez mais forte, gere renda para o produtor que tem incentivo, né, porque vê perspectiva positiva com novos cultivares de aumentar a sua renda. Segundo o boletim agropecuário divulgado pelo Centro de Pesquisas da Epagri, até o momento o estado colheu 16% das áreas. Santa Catarina tem 149 mil hectares plantados com o grão, com uma expectativa de aumento de produção de mais de 5%. Devem ser colhidas mais de 1.200.000 toneladas de arroz. Em janeiro, a média do preço da saca de 50 quilos ficou em R$ 87,00, 52% mais alto do que no mesmo período de 2020. Cena de colheita é tudo de bom. Nós vamos agora para o intervalo e na volta tem a melhor maçã do Brasil. Porque a região de São Joaquim se tornou referência na qualidade do fruto, que é mais vermelho, crocante e doce. E no top 10 das reportagens mais vistas em 2020, a quarta colocação, a colheita das batatas doces gigantes. O seu esforço de todos os dias reconhecemos na qualidade do seu rebanho. Um plantel bem alimentado e com um manejo correto é a nossa melhor matéria-prima. Pecuarista, na hora de comercializar seu rebanho,
Conte com o frigorífico El Gole, o seu parceiro no campo. Fala, colonada, tudo certo com vocês? Vocês sabem bem como é chegar no inverno e não ter nenhumas paias secas pra dar pras mimosas, né? Todo inverno dá vontade de vender fora tudo. Só que daí, o marido da Sibila, devolve os potes pra mãe. Ele me falou desse trigo Lenox da Biotrigo. Diz que dá pra plantar mais cedo, fevereiro ou março, e rebrota que é uma loucura. As vacas da Salete, eu descobri o segredo. É o trato que é Lenox. Por isso que estão pastando sem parar. Diz que estão dando tanto leite que vão abrir um laticínio, né? Então tu já sabe, procura pelo Lenox da Biotrigo na melhor agropecuária da tua cidade. Dica do Badinho, hein? Um abraço, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Biotrigo, por um sistema produtivo mais sustentável. Quase 1.800.000 visualizações nas nossas redes sociais. Sabe quem conseguiu essa proeza? A nossa quarta colocação no Top 10 de 2020, a produção de batata doce. Um casal da localidade de Rio Novo, em Tuporanga, se surpreendeu nesta semana ao fazer uma colheita. Eles cultivam de tudo um pouco na propriedade. Batata, por exemplo, há quase 5 décadas. Os pés que normalmente são colhidos com 1 kg ou 1,5 kg, nesta semana chegaram a 15 quilos. Fato nunca visto antes pelo casal. Não, daquele tamanho não. Toda a minha vida eu já sou vó, já estou com uma idade boa, mas nunca tinha visto desse tamanho não. Já colhi bem, mas nem perto disso. Não, nunca. 71 anos, até estava aniversário ontem, nunca vi desse tipo não. O primeiro pé colhido foi este aqui. As duas batatas juntas totalizam 15 quilos. Só esta maior tem 12 quilos. Quem colheu foi a dona Nilza na terça-feira logo cedo. A ideia era colher uma quantidade pequena, apenas para o consumo do dia, mas o susto e a alegria foi grande com o resultado. Eu fiquei surpresa, fui para casa, sorridente, feliz da vida, chamando a família para mostrar, olha só aqui o resultado do plantio de batata. Na quinta-feira pela manhã, outra surpresa. O casal foi colher mais alguns pés e percebeu que a maioria tinha um tamanho um tanto exagerado. A colheita desta semana totalizou 36,5 kg de batata, um peso bem acima da média. É uma abelha normal, assim, que tu compra assim, no mercado, o máximo que dava é de batata. Quando já se achava uma batata de 5 quilos, é um exagero, 4, 5 quilos, mas aí foi meio, o triplo, tu vai ali, arranca 2 pés, não cabe numa caixa de cebola. O casal planta cebola, milho, soja e também algumas outras variedades de alimento para consumo próprio e dos 3 filhos, que moram um do lado do outro. Neste ano, plantaram 250 pés de batata doce. E por incrível que pareça, todos eles vieram com bastante vigor. Mas será que teve algum segredo neste ano? E não tem assim segredo, não foi botado assim muita coisa de segredo. Até eu ajudei a minha esposa a plantar, né? Mas não foi plantado, foi jogar um pouquinho de esterco em cima da terra e normal, como os outros anos. Mas você já deve ter ouvido falar que a lua exerce força sobre os plantios. Segundo a superstição, quanto mais cheia, maior o fruto. E eu acho que a superstição funcionou. A dona Nilza aprendeu com o avô dela quando era pequena a plantar batata doce na semana da lua cheia, com a promessa de que elas cresceriam ainda maiores. E aí, será que funcionou? Funciona porque eu sempre tenho feito e sempre tenho colhido. Só não como esse ano, né? Talvez eu tenha preparado um pedaço melhor, não sei nem explicar, mas nunca tenho acompanhado um negócio daquele tipo ali, de colher batata desse tipo. Se eu sonhava isso, tinha plantado mais. Já o esposo tem suas dúvidas. Eu não acredito muito, porque a gente planta na terra, não na lua, né? Mas os avós sempre diziam, tu planta sempre o que dá debaixo do chão, planta na lua cheia. E o que dá cima do chão é na lua nova. Então a gente olhava um pouquinho, essa semana tá bom para plantar batata, mas não é assim, não acreditava muito nisso não. Para seu Írio, outros fatores podem ter influenciado no sucesso da plantação desta safra. Eu sei, eu acho que foi assim, um ano seco, daí eu acho que dava batata melhor, né? Não seco demais, mas estava assim perto de um galpão, ali estava um pouco na sombra até, eu acho que foi isso. Qualidade nova também, que foi pegado de um vizinho, e esse vizinho pegou da Ipagre.
né? Uma qualidade nova. Mas como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Será que o sabor é tão grande quanto o tamanho dessas batatas? São boas. A gente já provou, já são boas de sabor. Não alterou nada em sabor, o sabor é o mesmo. Para consumo é a mesma coisa, não mudou nada. As batatas darão para algumas refeições nos próximos dias e ainda faltam outros pés para serem colhidos. O casal continuará na expectativa. Essa esperança de produzir bem de novo, para ter para a família de novo. Espero, com certeza. Vou plantar. Pensando em colher bem de novo, né? Já está ansiosa para Já estou ansiosa para ver onde vou plantar a próxima safra, o próximo plantio. E na semana que vem a gente entra então na reta final Top 3, as 3 reportagens mais vistas no ano passado. Se você tem alguma sugestão, coloca nos comentários se nos acompanha pelas redes sociais. Aqui em Santa Catarina tem um município conhecido como a capital nacional da maçã, não só pela grande produção, mas também pela qualidade do fruto. Em São Joaquim é tempo de colheita, um presente para os olhos, e as condições climáticas neste ano favoreceram a safra para abastecer o mercado nacional e exportação. Um fruto bem vermelho, crocante e de sabor bem característico. Há quem diga que se coloca açúcar na raiz da macieira, mas em São Joaquim é a mãe natureza que se encarregou deste capricho. Aqui está, inegavelmente, o fruto mais saboroso do Brasil. A história da maçã em São Joaquim começou na década de 70, com uma parceria entre o governo do estado e pesquisadores japoneses. Na realidade, a maçã, né, é um case de sucesso, né, de um trabalho, de uma política pública, né, que o Brasil passou de um país importador de maçã para um país exportador. Nestas terras catarinenses, a maçã encontrou seu terroir. São Joaquim fica em uma das regiões mais altas do estado, em média 1.360 metros acima do nível do mar. Faz muito frio, mais de 900 horas por ano, com temperaturas abaixo dos 7 graus. O grande diferencial é um inverno rigoroso e um verão, né? Um verão ameno, com dias amenos e noites frias. Isso faz com que cada vez mais você tenha maior acúmulo de antocianinas, você tenha melhor coloração, você tenha melhor pegamento de frutos, um fruto de melhor sabor, de melhor crocância, de melhor textura. Produção a campo com acompanhamento da pesquisa. É na Estação Experimental da Ipagre de São Joaquim que são desenvolvidas novas variedades, principalmente mais tolerantes às doenças. Iniciativa entre o poder público, cooperativas e empresas privadas. É um trabalho em conjunto de todos, né? Não existe hoje assim uma receita assim que diga não, a entidade A, B ou C é a principal, né? Tudo é um conjunto aí que vai somando os esforços para que quem ganhe lá na frente seja o produtor e o consumidor final. Seu Saulo produz maçãs desde o início da década de 80. São 2 variedades principais, a Gala, que está sendo colhida agora, e a Fuji, que é um pouco mais tardia, com colheita até abril. A gente começou aqui fraquinho, vendendo pouca coisa, né? E foi ampliando. Hoje já tenho na faixa de 45 hectares. Às vezes tem dificuldade, tem granizo, geada, mas isso aí tudo passa. Um ano é bom, outro ano enfraquece mais, mas tá bom. A colheita da maçã atrai cerca de 5.000 trabalhadores temporários de diversas regiões do país. Este grupo é do Maranhão. De Nova Olinda do Maranhão, a terra do coco babaçu. Onde tira o azeite, a farinha e o peixe. E veio colher maçã. Veio colher maçã. Trabalho, né? Ganhar pova. Lá nós chamamos o malote, né? Primeiro ano que vem? Primeiro ano. E o que tá achando? Tá muito bom, graças a Deus. Vai de fazer as metas, né? E qual que é a meta? Ganhar bastante dinheiro. Também do Maranhão? Maranhão. Tropa do Maranhão aqui. Em quantos que vocês estão? 10.
Todos os trabalhadores precisam estar registrados e ganham por produção. A média fica em R$100 por dia e eles têm direito a dormitório e alimentação. Só que está cada vez mais difícil encontrar mão de obra. Porque está vindo mão de obra muito de fora, desqualificada, e a nossa mão de obra da região, que são as pessoas que já estão mais qualificadas, que nasceram em cima disso aqui, está difícil. E o produtor precisa de qualidade, porque ele precisa de renda, ele precisa pagar o funcionário que está ali, né? Para este ano, no país, é esperada uma safra normal, em torno de 1.100.000 toneladas de maçã. A região de São Joaquim, que compreende ainda outros 4 municípios vizinhos, responde por mais de 1/3 dessa produção, cerca de 400.000 toneladas. A produção é vendida para cooperativas e outras grandes empresas como esta, que chega a classificar 200.000 toneladas do fruto por dia. A maçã chega em bins. A água funciona como um canal para a classificação, para evitar que os frutos sejam machucados. Esta máquina é uma espécie de raio-x, tira 20 fotos de cada fruto, em busca de imperfeições. Nas esteiras, a maçã é classificada em 20 tamanhos diferentes. Onde ela consegue classificar todas as características externas de categoria, tamanho, com alta precisão e baixíssima demanda de mão de obra. Isso garante que a fruta chegue bem classificada, com baixo custo, e a gente consiga manter também no mercado um padrão muito homogêneo. Durante a época de safra, a maçã tem 2 destinos. Parte já é classificada para abastecer o mercado e a outra é resfriada, da forma como chega do campo. A tecnologia permite que o fruto seja armazenado por até 10 meses. E hoje a gente já está num nível de controle de AC dinâmica, onde a gente consegue praticamente zerar o oxigênio, onde a fruta quase entra em fermentação, onde a gente controla 24 horas por dia, temperatura, umidade, CO2, O2, para que a fruta se mantenha o máximo de tempo possível com as mesmas características de quando ela foi colhida. Só a empresa beneficia 200.000 toneladas por ano. 20% do produto é destinado ao mercado externo, enviado para mais de 30 países. Sempre quando se fala que a maçã é de São Joaquim, o consumidor já acaba associando com uma maçã mais vermelha, uma durabilidade de prateleira maior, um shelf life diferenciado. E é esse diferencial que está estimulando um novo projeto, a indicação geográfica da maçã da região de São Joaquim. O trabalho segue outros cases de sucesso do estado, como o vinho de uva guete e a banana de Corupá. Porque hoje nós temos aí, só na nossa região, mais de 2.500 fruticultores, né? Nós temos toda uma cadeia produtiva, né, envolvida nisso, que gera milhares de empregos. Hoje, a região de São Joaquim a maçã responde por 70% da economia. O orgulho de quem produz essa maçã é evidente. Muita dedicação a campo para que um produto de qualidade chegue à mesa. Seu Saulo concorda. Do quintal dele sai a melhor maçã do Brasil. É verdade, a maçã boa, o clima ajuda, né? Eu acho que se caprichar nos pomares aí, consegue produzir uma maçã muito boa. Lindo demais! Nessa época do ano vale inclusive uma volta pelas maceiras, porque a qualidade da maçã é garantida durante todo o período de resfriamento. Só que comer o fruto direto do pé não tem igual. Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta você vai se surpreender com a disposição da dona Tereza. Aos 99 anos, ela fala sobre a vida difícil na agricultura, mas descanso não está nos planos. Ela ainda cuida das galinhas e mantém uma horta impecável. Queijinho e strudel, uma combinação perfeita. Na casa do Salomon, essa receita passa entre as gerações e hoje as filhas da dona Gisela vão ensinar. A vida no campo não é como a vida na cidade.
O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês esse terreno com fundos, com área verde, frente, com essa magnífica vista. Muito bem localizado aqui no bairro Bremer. Terreno grande, com mais de 460 metros quadrados. Quer mais informação? Comente seu número e entraremos em contato com você. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. Uma vitalidade que é para poucos. Você vai conhecer agora a Dona Tereza, de 99 anos, que não quer nem saber de descansar. Olhos sempre atentos, mãos com unhas cuidadosamente pintadas e uma disposição de dar inveja em qualquer novinho. Sentar para conversar somente alguns poucos momentos do dia, porque o que a Dona Tereza gosta mesmo é de trabalhar. É isso mesmo, aos 99 anos o que esta nona gosta é de cuidar do jardim e com uma saúde de ferro. Eu nunca por via de doença não fiquei um dia no hospital. Essa foi a minha sorte. Dona Tereza é moradora do município de Schroeder, na região norte de Santa Catarina. Mora nesta casa com o filho e a nora. Já é viúva há 32 anos. Foi casada com o seu Bruno Zotz, com quem teve 6 filhos. Não foi fácil a minha vida. Nós trabalhamos de tudo. Plantava arroz, plantava milho. Então eu com a foice roçando banana e carregando. Eu estava grávida de um escorregão com 2 cachos assim, voei longe. O que era dificuldade em outros tempos, hoje é passatempo e dos bons. Dona Tereza planta o milho, colhe, usa para tratar as galinhas que garantem ovos sempre fresquinhos. Na horta tem todo tipo de verdura e as raízes como aipim, também para a alimentação da família. Outra paixão são as flores, que enchem de cor o jardim nas diferentes estações do ano. Hoje não está nada. Mas quando é tempo da verdura, eu tenho de tudo. Só tem uma coisa que a aposentada gosta mais: passear. Diz com orgulho que já andou muito por aí. Olha só estes vídeos dela no bailão da terceira idade. Que disposição, hein? Agora você já pode imaginar como esse último ano de pandemia tem sido diferente para ela. Eu corria, ia jogar bingo, eu ia por aí. Passava a tarde inteira, um dia inteiro. Mas agora é chato para mim. Sobra então para a enxada, que nunca mais tinha trabalhado tanto. As dicas para colher bastante verdura, ela faz questão de compartilhar. Para começar, não pode ter preguiça de carpir. Depois, quando é hora para plantar, então é tudo no mato. Precisa botar o estrume e quando é quase hora de plantar, cavar. Quando as mudas estão assim, plantar. Dona Tereza conta que gosta de comer pão caseiro com queijo todas as manhãs e antes de levantar faz exercícios de alongamento, ensinados por um geriatra há alguns anos. Tanto que hoje ela tem apenas uma bengala feita com canos de PVC, só para dar aquela segurança na caminhada. E toma remédio apenas para a pressão alta. A saúde dela é bem melhor que a minha, né? Porque isso aí é saúde de ferro, né? Que eu acompanho direto, né, ela, né? Que quando ela vai pro rancho, eu tô sempre de olho, né? Tem que ser do jeito dela, né?
Então não tem, né? Talvez a gente leve uma bronca também, né? Não é porque a gente é grande que não leva. Eu levo as minhas também, de vez em quando levo. Se um dia ela faltar, vai ser difícil, porque tudo que a gente sabe fazer, até na educação dos filhos, tudo a gente aprendeu com ela. Ela estava sempre do nosso lado, desde o início, desde o primeiro dia de casado. É o nosso braço direito, como é que é o cerninho, o cepinho da nossa força. É a relação que nem mãe e filha, nós duas. O álbum de família é uma graça, com os filhos nas conquistas dos netos e até brincando no tapete da sala. Lembra das unhas que falamos lá no começo? Ela faz questão de ir sempre no salão e tem até vídeo pegando uma prainha. E quando eu pergunto se ainda é bom viver... Agora sim, porque melhor do que a filha não tem, porque eu tenho de tudo, né? Eu também gostava de saber para ficar tão velho. Mas, de cima não quer ainda eu. Tá certa ela. E a gente continua no município de Schroeder porque tem mais história. A dona Gisela sempre foi conhecida pela produção do questrudel, ou strudel de queijinho, strudel de coalhada. Agora, por causa da saúde, ela não consegue mais fazer, mas passou os ensinamentos para as filhas, que vão ensinar esse passo a passo cheio de memórias. Uma massa tão fina que parece folha de papel. Recheio feito com um ingrediente comum na casa dos imigrantes alemães no sul do país, queijinho. A mistura dessas delícias traz uma receita que é considerada iguaria. Esse strudel eu aprendi com minha mãe. Quando a minha mãe, nós tínhamos uma festinha que ela sempre ajudou, né? Dali a gente aprendeu também, né? E deu certo. Se a primeira não está certo, fazendo mais vezes está certo, né? Dona Gisela, de 82 anos, sempre foi uma especialista na questrudel. Nas festas de igreja, sempre era ela que fazia. Eu já fiz muito strudel. Já tinha marcado, já tinha estar bastante. Agora, então, eu e a minha irmã, né, a gente vai ensinar vocês a fazer a massa do strudel. Então, na massa, nós vai aproximadamente 300 gramas de trigo, uma colherzinha de café de banha, uma pitada de sal e agora a água. A água vai em média uma xícara, a gente tem que ir colocando aos poucos até dar o ponto na massa, que a massa não pode ser nem muito dura e nem muito mole. Então a gente tem que ir colocando a água conforme vai precisando até dar o ponto da massa. E um detalhe importante, a gente tem que amassar bastante porque a massa ela tem que ficar bem lisinha. Então assim, ó, o segredo é esse, quanto mais a gente amassa ele, melhor ele é para trabalhar depois a massa na hora de abrir. Agora daí a gente pega, ele já tá bem, a massa tá bem lisinha, como vocês veem. A gente daí faz uma bolinha com ela. Sim, deixa ela bem, trabalha bem ela. Aí a gente pega numa toalha untada com bastante trigo, coloca ele para descansar. Pega trigo, espalha um pouquinho de trigo por cima dele, para não grudar a toalha. Aí a gente tem que enliar ele, tampar ele bem com a toalha. E também o segredo depois também você pode colocar um plástico por cima para ele ficar bem úmido.
né? Daí, porque ele não pode criar uma casca por cima. Daí a gente sempre pega e coloca um plástico por cima. Pronto, agora deixa ele descansando em média 5 horas, né? E aí a gente colocou numa toalha, depois colocou o plástico, agora eu vou tampar ele com uma outra toalha por cima para não entrar ar. Assim, agora não entra ar, deixa ele descansando em torno de 5 horas, para daí você começar a abrir ele, trabalhar ele para fazer o recheio. Tá, agora nós vamos fazer o recheio para o nosso strudel, né? Para um strudel, recheio daí de queijinho, a gente precisa 500 gramas de queijinho branco, né? Bem amassar ele bem, tem que ser bem amassado. Daí a gente vai precisar 2 ovos, uma colher de margarina, em média 300 gramas de açúcar. O açúcar a gente tem que colocar assim, em média 300 gramas, até dar o ponto, né? Então aqui eu tenho umas 300 gramas, eu não vou colocar todo ele já, vou colocar uma parte primeiro. E também eu vou precisar em média 250 a 300 gramas de nata. A nata também a gente tem que colocar ela até dar o ponto. Às vezes, depende se o queijinho for bem e não for tão seco, a gente pode daí precisar de um pouco menos de nata. E se ele for muito seco, vai precisar um pouco mais. Então aqui tem em média 250 gramas. E também uma pitada de sal. Um pouquinho de canela em pó. É que assim, o tempero é a gosto, então cada pessoa coloca do seu gosto. Então a gente coloca um pouco de canela em pó. E também açúcar de baunilha. Aí vai um pouquinho de açúcar de baunilha. Aí agora a gente mistura bem. Ele tem que ficar bem cremoso, por isso o queijinho tem que ser bem amassado. Assim, ó, com essa quantidade que eu coloquei, então em torno de 250 gramas de nata, né? E açúcar. Os temperos, ele ficou no ponto, porque ele não pode ser nem muito duro e também não muito mole, porque a gente tem que conseguir espalhar ele bem dentro da massa. Então o recheio tem que estar assim. E aí o recheio a gente sempre tem que pegar e dar uma provadinha nele para ver se ele tem açúcar que chega. Agora então nós vamos preparar a mesa para esticar a massa. Então assim, para esticar a massa a gente tem que espalhar bastante trigo em cima de uma toalha, bem lisinha assim a toalha, né? Tem que ser uma mesa grande, a gente tem que daí espalhar bastante trigo para a massa não grudar, né? Porque senão a massa ela gruda na toalha, daí a gente não consegue depois trabalhar com ela. Agora eu vou pegar a massa. Então essa já é a massa. Agora a gente vai pegar e vai esticar ela, né? Ela tem que ser aberta com as mãos. A gente vai trabalhar ela, né? A gente vai trabalhar ela bastante para ela ficar bem, tem que ficar uma massa bem fina. A gente agora então vai esticando com as mãos para ela ficar uma massa bem fininha. Ela tem que ser... Não pode apertar muito com os dedos em cima também. E daí tem que ser assim, por isso que tem que ser um trigo bom que trabalhe bastante a massa, porque dependendo do trigo ela não tem, a gente não consegue esticar ela.
E assim, quanto mais fina a massa, melhor fica o strudel. Quanto mais tempo a massa descansa, melhor ela fica. No mínimo, ela tem que descansar umas 5 horas. Agora daí para ficar mais saboroso, não ficar assim com massa no meio, a gente pega e tira, a gente corta as beiradinhas dela. Então a gente pega com a ajuda de uma faca, a gente tira o excesso aqui. O segredo é você, quando você abriu a massa, você pegar açúcar, pega açúcar e espalha açúcar dentro por cima da massa. Aí espalha assim açúcar. Agora daí com a ajuda da concha, sempre tentar espalhar ele todo por igual, né? Para ele ficar bem... completar a massa inteira, para preencher a massa inteira. Aí tem mais um segredo. A gente pega e dobra as pontinhas para dentro. Aí agora a gente pega... Pegar firme dos lados. Pegar firme dos lados e enrola ele. Com a ajuda da toalha. Com a ajuda da toalha, enrola ele. Aí agora, dobra ele. Assim. Esse é o formato do strudel. Agora a gente coloca ele dentro da forma. E depois que a gente colocou ele fica com umas bolhas. Daí, para ele não ficar com bolhazinhas, a gente pega ou um garfo ou um palito e fura ele um pouco, porque senão essas bolhas depois vão queimar por cima. Fica uma bolinha de ar, aí a gente fura elas um pouco e depois a gente coloca daí para assar. E para colocar para assar, a gente daí precisa fazer uma cobertura. A gente faz daí 2 colheres de nata, 2 colheres de açúcar e um ovo. A gente daí vai bater isso e colocar por cima, né? E depois a gente pega e assa ele por 45 minutos em forno aquecido, por 45 minutos, aquecido em 200 graus. Então agora o nosso strudel já está prontinho, como vocês veem, né? E a maioria das pessoas gosta de comer ele quentinho, né? Porque o sabor dele fica melhor. Mas tem também aqueles que preferem ele frio. O que a gente aprendeu, na verdade, é assim, né? Então, servir ele quentinho para as visitas. Quando chega uma visita, a gente costuma servir ele quentinho. Olha o nosso strudel. Então agora a nossa matriarca, né? Quem ensinou a gente isso vai degustar ele e vai falar pra gente se tá bom ou não. Porque na verdade é ela que fez muitos, então assim, é ela que nos ensinou e a gente tem muito orgulho da nossa mãe, né, dela ter ensinado isso pra gente e a gente, quem sabe um dia possa passar para os nossos filhos também, né? Tá bom, Oma? Tá bom. Muito obrigado também, é tudo, mas é muito bom.
Receita com História a gente adora. Se nos acompanha pelas redes sociais, não esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar a transmissão, marcar os amigos e também comentar de onde é que nos assiste. É muito bom ver a diversidade de gente que compõe essa família Vale Agrícola. O programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais.